Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, vamos lá para a nossa aula de reforço. Tenho trabalhado aqui com vocês a invenção do comércio e a circulação da cultura, ou seja, a circulação do produto. E hoje, qual é o nosso objetivo aqui? É reforçar esse conteúdo para vocês por meio de uma apresentação num panorama geral, algo geral, explicando e revisitando também, né, alguns pontos que eu tinha deixado claro para vocês nas aulas passadas, que é sobre como surgiu o comércio, qual a relação do comércio com a disciplina de sociedade e cultura, qual a relação dessa circulação da cultura também com a ideia de cultura, com a ideia de sociedade. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, sou professor aqui de Sociedade e Cultura de vocês, mas também sou professor de religião, tá? Antes de mais nada, peço mais uma vez, os seus professores, eles aguardam a atividade de vocês. Então, quem assistiu a videoaula, quem respondeu a atividade, né? E não enviou a foto para o seu professor de Sociedade e Cultura, faça isso o quanto antes. Ele precisa dar essa atividade feita para poder ali pontuar, para poder corrigir, né, dar uma devolutiva para vocês e também dar baixa, né? Olha, tal aluno fez atividade essa semana, tal aluno fez atividade essa semana, e assim se organizar a partir disso, ok? Então, mais uma vez, não esqueçam da atividade que está no final desse vídeo. Sempre comente sobre a aula, como é seu nome, da qual escola você está assistindo e o que você aprendeu hoje, né? O que você aprendeu hoje na aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Nossa frase inicial, né, que é de costume nosso, o processo pode ser lento, mas desistir não acelera. Concordam com isso? Tá? Porque estamos no meio de uma questão pandêmica, sabe quais são os problemas que estamos passando hoje, infelizmente, mas se você desistir, não vai resolver. Se a palavra desistir significa que vai resolver todos os seus problemas, mas, infelizmente, não significa isso. Pelo contrário, se você desistir do seu sonho, você está desistindo aí de uma estabilidade financeira, você está desistindo dos seus próprios planos. Então, consista, persista, insista que tudo vai dar certo. E aqui, na nossa aula passada, né, sobre a ideia de comércio, eu pedi para que vocês produzissem um texto, né, tentando encaixar aí essas palavras. E aí, vocês conseguiram? Vocês enviaram o texto para a professora, para o professor de Sociedade e Cultura, e aí, né? Enfim. Pessoal, todas essas, para quem está chegando agora, todas essas palavras estão ligadas ao comércio. Tráfico, troca, compra, escambo. O escambo significa troca. Moeda, pagamento, economia, salário, cartão, tá? Dinheiro, negócio, venda, preço, lucro, mercado. Tudo isso aqui está ligado à interação do homem. É essa a questão que eu quero trazer para vocês com a atividade que eu pedi a semana passada. Mostrar que esse conjunto de palavras são frutos, né, são resultados da relação do homem. A relação entre sujeito. Então, lembra que eu falei para vocês, pessoal, sociedade se dá a partir da interação do sujeito, da interação do homem. Então, aqui está o principal motivo, né, de se trabalhar aqui na aula de hoje a ideia de comércio, porque o comércio é uma prática cultural, que vocês vão perceber aqui hoje, que foi repassada por muitos e muitos e muitos tempos. Lembra que eu falei para vocês que o comércio foi uma das primeiras ações do ser humano? Naquele período lá na antiguidade não existia o dinheiro em si, mas existia o quê? O escambo. O que era o escambo? Um sistema de troca. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles deram dinheiro aos povos indígenas? Não. Eles fizeram um processo de escambo, um sistema de troca. Então, dava-se um objeto, né, comum, corriqueiro à cultura europeia, à cultura portuguesa, e em troca os povos indígenas davam alguma riqueza ali que pertencia ao seu cotidiano, tá?
Então, essa relação, tudo isso aqui é produzido através das relações do ser humano. E sociedade é justamente isso, é entender a relação. Aqui, vamos para o aspecto histórico. Primeiro, histórico do comércio. A palavra comércio significa ato de negociar, vender, revender e comprar. Em resumo, são todas as relações de negócios. Essas relações de negócios são feitas por quem? Pelo homem, tá? O homem negocia desde a pré-história, em que o excedente dos produtos que coletava procurava trocar com grupos vizinhos. Então, se ele tinha ali a prática, né, da plantação do milho e o outro tinha a prática da plantação da mandioca ou do tomate, havia o quê? O sistema de troca. Você te dou milho, em compensação te dou sementes, ou senão o próprio tomate em si. Então, a esse tipo de comércio primitivo dava-se o nome de trocas direta ou escambo, como havia falado. E aqui, pessoal, uma representação de como funcionava as feiras livres lá naquele período. Lembrando que a feira livre é um tipo de comércio. Quando a gente fala a palavra comércio, a gente entende comércio como muita coisa, né? Pode ser um comércio de loja, pode ser um comércio onde vende roupa, um comércio onde vende objetos domésticos, enfim. Mas esse comércio que estou se referindo, sobretudo, é as feiras livres e a agricultura, que eu vou explicar mais um pouquinho na frente, ok? Então, qual é a grande questão que eu trago aqui para vocês e que é algo muito importante? Vocês, quando forem à feira, vocês vão ter um olhar mais criterioso sobre isso. De que o comércio, ele é sim uma prática cultural. Porque ali, como eu tinha dito para vocês, possui características culturais diferentes. Se vocês pararem e refletirem e forem lá na Feira Livre, né? Claro que agora no período pandêmico, então não aconselho vocês perguntarem ao comerciante: você é de qual região? E você é de qual região? São regiões diferentes, muitos são do próprio município, mas só que outros são de regiões diferentes. Então, com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias, acontecia uma ou duas vezes por ano e reunia mercadores vindos de mais diferentes lugares. As feiras medievais comercializavam, sobretudo, alimentos trazidos de sítios relativamente próximos. Então, ali era um espaço de produção cultural. A feira é um espaço de cultura. Então, vocês não pensem que é somente as festas populares, então vocês não pensem somente que as músicas são formas de cultura. A própria feira livre é uma forma de cultura. Existe um encontro ali de diferentes culturas, de diferentes pessoas, e eles trazem consigo as formas de venda. Então, tem uns comerciantes que já é mais extrovertido, algo que pertence já à sua cultura. Tem outros que é mais conservado, tem outros que é bom na pinchincha, tem outros que é bom na retórica. Retórica é a ideia de convencimento. Então, tudo isso aí são características particulares de culturas diferentes. Temos pessoas de Itabaiana, temos pessoas de Aracaju, de Itapuranga, outros do estado da Bahia, Tobias Barreto, enfim. Olhe quantas culturas ali na feira. É porque quando nós vamos a feiras, a feira livre, a gente vai com o intuito de comprar. Mas se as aulas tivessem presencial e não tivesse essa pandemia, né, eu iria propor aos professores para levar vocês, alunos, à feira e analisar a feira livre com um olhar diferente. Vocês não iriam na feira livre com a ideia de comprar. Vocês iriam na feira livre com a ideia de analisar as formas de culturas que ali tem. Mas isso se por acaso não tivesse a pandemia, se não tivesse ocorrido a pandemia, se não tivesse ocorrido esse vírus, enfim, agora fica inviável, tá? Mas se por acaso tivesse as aulas presenciais e não tivesse esse vírus, eu iria propor essa atividade, para vocês perceberem o quanto a feira é livre. Aliás, de quanto a feira é, sim, uma questão cultural, ok? Veja que eu trouxe aqui a informação do período da Idade Média, né, do período medieval, e a feira, hoje, né, é uma cultura porque ela é praticada ao longo do tempo e por diferentes pessoas, por diferentes espaços. Então, qual é um ponto de semelhança que tem entre Umbaúba e Itabaianinha?
a feira livre. Ambos os municípios têm o que, pessoal? Em ambos os municípios tem aí a feira livre, tá? Então, vocês consigam aí. Feira livre e suas representações culturais. Como eu falei, tem a linguagem, que é um aspecto cultural, né, um componente da cultura. Tem também o vocabulário, né? Tem ali a troca de mercadorias, é comum entre os próprios comerciantes, às vezes entre o comerciante e o cliente não, mas entre os próprios comerciantes existe ali no final da feira a troca ali de produtos, tá? Temos também ali, né, a diversificação na culinária, ok? São pratos de diferentes regiões, né, que estão ali. Enfim, são um conjunto de elementos, crenças, saberes que pertencem ao comércio, especificamente à Feira Livre, tá? Então, aqui a imagem também. Lembrando que a Feira Livre, por exemplo, no município de Itabaiana, se tornou um patrimônio imaterial da cidade, ok? Já adentrou aí a questão cultural do município no município de Itabaiana, viu, pessoal? É Itabaiana. E aqui a agricultura também é uma prática cultural. Não é somente a feira em si, a agricultura. Porque vocês sabem que a agricultura era uma atividade desenvolvida lá na antiguidade. A caça, a pesca, né? As primeiras formas de plantação, lá no Egito Antigo, né? Onde eles faziam a plantação ali de cervadas, enfim, né? Do trigo. Então, ali nós tínhamos ali as primeiras raízes, as primeiras características da agricultura enquanto uma prática cultural. E hoje a agricultura é sim uma prática cultural. Uma prática cultural presente no município de Itabaianinha e em outros locais, né, do Nordeste, enfim, e do Brasil também. E também é algo histórico. Por que é cultural? Não esqueçam disso, pessoal. Vocês sempre fiquem reanalisando e analisando as coisas ao nosso entorno. Por que é cultural? Porque é para porque é cultural? Porque foi produzido em um determinado espaço, em um determinado tempo, e aquele hábito ele se tornou frequente, não somente pela pessoa que criou, mas por pessoas que estavam ali ao seu entorno, e aos poucos aquele hábito passou a ter uma grande expansão, como é no caso da agricultura, ok? Aí, pessoal, se pararmos para analisarmos, perceberemos que a agricultura familiar, principal economia das cidades interioranas, também é entendida como uma prática cultural voltada para o campo da economia. O saber na agricultura agrega conhecimentos específicos que são preservados há milhares e milhares de anos, como, por exemplo, as fases da lua para o plantio. Quem mora normalmente na zona rural, no campo, e que, inclusive, vocês podem até está buscando essa informação, existe ali um conhecimento específico, ok, o referente à questão da plantação, né? Tem um período de adubagem, enfim, de preparação da terra, né? São conhecimentos específicos, mas também existe ali um saber, né? Uma crença em torno da agricultura. Uma das crenças que eu coloquei aqui para vocês foi justamente o quê? Muitos acreditam, né, que para cada tipo de plantação existe um período específico para a contribuição da fase da lua. Então, para cada tipo de plantação, corresponde a uma fase da lua. Caso vocês queiram saber, vocês podem buscar esse conhecimento a algum produtor rural, alguém que produz, que trabalha no campo, né, e praticam isso. Se vocês buscarem isso, vocês vão ter essa noção. Então, muitos acreditam que, por exemplo, na plantação do milho, né, existe essa crença e esse hábito, que na plantação do milho, o período mais indicado é a lua crescente. Então, eles observam um fenômeno da natureza, que é a lua, e a partir daí, esse pensamento passa a refletir no seu dia a dia na roça. Tá? Então, aqui é apenas um exemplo. E que, inclusive, né, uma das atividades é que vocês façam aí, pessoal, uma mini entrevista, né, com alguém, com algum produtor rural, e que ele ali relate, tá? Eu vou pedir isso para vocês, que ele ali relate sobre crenças que os pais, né,
ou os antecessores deles ensinaram a eles e eles praticam no seu dia a dia, né? Quais são os saberes, quais são as crenças que eles sabem, tá? E se eles quiserem relatar e você fazer algum tipo de anotação, você pode tirar foto, né, do relato dele e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Não tem problema, pelo contrário, só vai contribuir mais e mais, tá? Aí vejam só, tanto no comércio como na agricultura, existe o hibridismo cultural. O que é hibridismo cultural? Eu já falei aqui hoje. É um fenômeno histórico-social que existe desde os primeiros deslocamentos humanos, quando esses deslocamentos resultam em contato permanente entre grupos distintos, ou melhor, define-se como a circulação de diferentes culturas sobre o mesmo espaço. Aí vamos lá, mais uma vez, analisar a nossa realidade. Município de Itabaianinha, estado de Sergipe, é o espaço. Mas ali no ambiente do comércio, eu já falei para vocês, e repetindo, que existe uma circulação de diferentes culturas, tá? Existe ali a circulação diferente de culturas religiosas, né? Então, dentro da Itabaianinha nós temos a religião islâmica, a religião muçulmana, a religião católica, a religião protestante, alguns se diz protestante, outros se diz evangélicos, temos a religião do candomblé, tá? Tem a religião da Ubanda, a religião da Angola, enfim, são diversas religiões, diversos aspectos culturais que circulam o município de Itabaianinha. Então, ali, esse encontro possibilita para a ideia de hibridismo cultural. Quando vocês ouvirem falar hibridismo cultural, vocês já sabem que é a circulação de diferentes culturas. Pronto. E esse hibridismo cultural é algo histórico-social, não é algo formado da agora, né? Tem um passado histórico aí, tá? E aí nós vamos para quê, pessoal? Isso mesmo, para a nossa atividade, que não está também difícil, está bem prática, assim, ok? Essa pergunta aqui, eu respondi, né, a semana passada, enfim, né, para quem já fez, ótimo, essa pergunta. E quem não fez, é importante vocês fazerem e enviar para o seu professor essa, né, as demais. De acordo com o que estudamos, como o comércio contribui para a cultura brasileira? Como o comércio contribui para a cultura brasileira? Então, vamos lá. O comércio, em especial as feiras livres, contribui de forma significativa para a troca cultural, pois os comerciantes que ali estão negociando seus produtos trazem consigo crenças, hábitos e saberes de diferentes locais e regiões. Neste local, o encontro de diferentes culturas se torna importante, pois possibilita que o indivíduo tenha contato com costumes até então desconhecidos, além de contribuir de forma direta para a economia do município. Em uma fala mais sociológica, podemos dizer que as feiras livres é um espaço de hibridismo cultural, tá? Ou seja, né, a movimentação, a circulação das culturas. E aqui, essa atividade também respondi para vocês, tá? Relate como o comércio surgiu. Fala-se que o comércio surgiu a partir dos processos de trocas da antiguidade, quando determinados grupos trocavam suas produções por outros objetos de interesses. E a ideologia do comércio é justamente trocar uma coisa por outra. E agora aqui, pessoal, é com vocês, tá? Com vocês. Qual o significado da expressão hibridismo cultural? 3. Por que a agricultura é uma prática cultural e histórica? Fácil, né, pessoal? Por que o significado? Qual o significado da expressão hibridismo cultural? Expliquei para vocês neste instante. E 3, por que a agricultura é uma prática cultural e histórica? Vocês vão dizer, a agricultura é uma prática cultural, por isso, 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 isso. É histórica por isso, 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 isso. Ok? Alguma dúvida a respeito da atividade? Pronto. Vocês lembram que eu falei assim, pessoal, vocês podem estar atrás de um agricultor do campo, né, que faz plantação. Vocês podem estar fazendo isso. Não é obrigatório, não é obrigatório, é opcional. Mas isso vai contribuir para vocês perceberem que a ideia de agricultura vai muito além do que a gente imagina. Vai muito além de uma questão cultural
histórica ou econômica, tá? E ao mesmo tempo você vai ter contato, né, com um relato de pessoas que viveram em um tempo, né, no qual às vezes a gente nem tinha nem nascido ainda. Então, é valorizando o relato, é valorizando a história oral, é valorizando a ancestralidade e ao mesmo tempo contribuindo para que a gente preserve, para que a gente salvaguarde essa cultura, né? Essa cultura dos nossos antepassados. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Preparei essa aula com muito carinho, sobretudo porque se trata de uma questão muito presente no nosso dia a dia, que é a agricultura e o comércio, mas acredito que eu consegui levar a vocês o real objetivo da aula de hoje, né? Que era propor um conhecimento específico, mas também um conhecimento cultural e social sobre a ideia de feira livre, a ideia de cultura, a ideia de comércio, tanto no passado como no presente. E como esses elementos, né, cultura, comércio, aliás, agricultura, comércio e feira livre são fatores preponderantes, muito importantes para nós seres humanos, tá? Então, a mensagem de hoje é: estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Então, como sempre digo, a educação, ela é um transporte em movimento, a todo tempo. Vai e volta, vai e volta. Quando você passa a, a abraçar a educação com dedicação, né, com muito estudo e atenção, você consegue chegar ao seu sonho. Você entra, né, no transporte, que é a ideia da educação, e você consegue chegar ao seu sonho, tá? Então, que os problemas atuais não interfiram no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, enfim. Do mais, eu espero vocês na próxima aula. Não esqueçam de botar o comentário aqui abaixo, o que vocês acharam da aula de hoje. O que você achou sobre a ideia de comércio, sobre a ideia de agricultura, sobre a ideia das feiras livres. Você já tinha parado para pensar por esse lado? Você já tinha parado para refletir sobre a importância da feira livre para a questão cultural? Aí vocês vão colocar aqui abaixo, se vocês já tinham parado, né, de qual escola vocês são. Deixe o comentário de vocês aqui, tá? E que eu espero vocês na próxima aula com um novo conteúdo, tá bom? Do mais, fiquem em paz, fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei a aula de hoje. Enfim, valeu, pessoal.